Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo, Ricardo Silvestre. Hoje temos notícias, vamos novamente acompanhar a situação das mulheres no Irão que estão a retirar os seus véus. Depois também vamos falar sobre uma iniciativa aqui em Portugal que tem a ver com o Islão. E depois vamos dar um pulinho aos Estados Unidos da América para vermos o que é que os satanistas andam a fazer novamente. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Muito bem, começamos a secção notícias dando um pulinho novamente ao Irão, onde mais uma vez uma imagem que se tornou viral de mais uma jovem iraniana a retirar o seu véu em público, portanto o hijab ou também o niqab, a retirá-lo público, inclusive a utilizá-lo como forma de protesto. Dizer que esta já é a sexta vez que estas imagens se tornam virais e que têm o efeito desejado, que é de aumentar a consciência, principalmente para a coragem destas mulheres. Isto tudo começou quando Vida Morraved, ela, uma mulher de 31 anos, que passou a ser conhecida como a rapariga da rua de Engelbag, ela foi a primeira a retirar quando houve as manifestações em dezembro contra o regime. Dizer que a Vida esteve presa durante várias semanas, mas depois foi libertada pela polícia iraniana. Isto também porque a polícia está a tentar, enfim, não ser tão repressiva nesta situação em particular, também muito porque por questões políticas, como é normal nesta circunstância. Hassan Rouhani, aquele que é o presidente iraniano, juntamente com o líder supremo religioso, que é o Ayatollah Al-Khamenei, tem tentado agradar aos dois lados, ou seja, agradar à linha dura islâmica, mas também ao mesmo tempo tentar apelar às pessoas mais progressistas, mais moderadas, aos jovens do Irão, de maneira a que possam, enfim, conter um pouco, neste momento, um ambiente de grande desagrado que se vive no Irão, e principalmente em Teherão, na capital. Portanto, nós vamos continuar a acompanhar este processo e continuamos a desejar que as maiores felicidades para as mulheres iranianas que se envolvem nesta manifestação, mesmo sabendo o quanto isso lhes pode custar. Se quiserem seguir de perto também, tenho aqui a sugestão da Negar Mortazavi, ela e a sua conta do Twitter. Por exemplo, podem ver aqui, ela colocou este tweet onde mostra que as mulheres iranianas estão a utilizar os seus véus com metendo-los em paus e usando para fazer um protesto pacífico nas cidades que são muito congestionadas de Teherão contra as leis obrigatórias de usar o hijab. Diz a negar que nós temos estado a fazer esta luta contra esta lei que é injusta por mais de 3 décadas, de uma maneira lenta mas consistente. Nós estamos a lutar e estamos a ganhar, e este é o estado onde nós estamos hoje. Portanto, mais uma vez, os nossos desejos continuam a correr tudo pela melhor e principalmente que elas se mantenham em segurança apesar destes protestos pacíficos, e também vamos continuar a acompanhar a situação. Agora vamos dar um pulinho aqui em Portugal, onde novamente o nosso colaborador, que é o André C., e para quem não viu os outros episódios, o André C. é uma das pessoas que durante bastante tempo foi muito ativa em Portugal em questões do ateísmo. Agora, por questões profissionais, ele não quer que o nome dele seja conhecido, mas nesse caso, o André havia aqui uma sugestão e fica aqui o convite feito, uma vez que o André disse, e agora passo a citar, para os interessados no diálogo interreligioso, fica a sugestão de visita à reitoria da Universidade do Porto durante o mês de fevereiro, com a exposição Tolerância e Entendimento com a Existência, a mensagem de Romain sobre o Islão. Voltando então novamente ao André, o André diz-nos mais. Oman é um país muçulmano onde há bastante tolerância religiosa, visto ser uma escola predominante do ibadismo, um ramo do Islão distinto do sunismo e do xiismo. Data de 680 d.C., vem de um grupo moderado de carjahitas que se opunham à rebelião armada e aos assassinatos políticos e que estavam dispostos a viver em harmonia com outros muçulmanos. Portanto, fica aqui a sugestão por parte do André. Inclusive, ele vai mais longe e inclusive chega a sugerir que, neste caso, em Portugal, há um grupo de romano que faz o diálogo interreligioso, incluindo com ateus. E fica aqui o site para vocês visitarem e, se quiserem realmente conhecer melhor, portanto, este diálogo, até mesmo com nós, os ateus, sempre positivo, neste caso, vindo do Islão aqui em Portugal. Agora, vamos dar um pulinho para o outro lado, vamos para os Estados Unidos. Há um grupo muito giro nos Estados Unidos, no sentido em que fazem um trabalho fantástico, que é o Satanic Temple. E o Satanic Temple, quer dizer, eles têm duas missões. Uma é serem um bocado trolls. Esta é a missão menor, claro está. Serem um bocado trolls contra aquilo que é, portanto,
a cultura fundamentalista americana, como vocês sabem, sempre as conversas por causa de haver Bíblias, de ser obrigatória a leitura da Bíblia na escola, ou de poder haver monumentos com os 10 mandamentos em lugares que são públicos. E, neste caso, o templo satânico costuma usar a lei, neste caso a lei dos Estados Unidos, principalmente por causa da primeira emenda da Constituição. O Estado não pode beneficiar nenhuma religião relativamente à outra, e como o templo satânico se apresenta como uma religião, eles podem dizer: nós queremos os mesmos direitos. E neste caso, os mesmos direitos é, se houver uma distribuição de Bíblias, por exemplo, à saída de uma escola, eles estão lá e distribuem panfletos sobre o satanismo. Ou então, por exemplo, como tem acontecido muitas vezes, que é quando há um monumento qualquer cristão, seja uma cruz, seja, por exemplo, os mandamentos, eles colocam uma imagem de Baphomet, portanto, como um símbolo religioso, neste caso satanista. Ainda podem ver o pentagrama que está lá, mas neste caso basicamente é só para que, na maior parte das vezes, e esta sim é que é a missão deles mais importante, na maior parte das vezes é para obrigar os cristãos a retirarem as coisas dos espaços públicos. Portanto, com isto tudo, houve uma situação uma situação interessante, neste caso no Missouri, uma vez que eles colocaram em tribunal não uma lei, mas uma indicação clínica, que era: as mulheres que querem fazer um aborto têm que necessariamente passar por um teste de ultrassom para ouvirem o coração do feto a bater. Pronto, eles, através de uma membro da igreja, da igreja satânica, ela meteu isto em tribunal, disse que não, senhora, a minha lei, a minha religião diz que o meu corpo é inviolável e só cá meto aquilo que eu quiser. Basicamente foi isso. E a verdade é que isto foi, portanto, foi um processo que entrou em 2015 e, inclusive, a mulher que fez a queixa, a Mary Doe, diz que, neste caso, que não havia necessidade sequer de fazer o ultrassom, nem de esperar 3 dias para fazer o ultrassom, e ela depois foi obrigada, porque, enfim, é essa a lei do estado de Missouri, que ela tem que esperar 3 dias. Pode não fazer o ultrassom, mas tem que esperar 3 dias. Ela fez o seu protesto. Ela depois acabou por fazer o aborto, o caso foi para o tribunal, e a verdade é que no tribunal de relação os satanistas ganharam o caso. E neste caso vou-vos dizer a citação que foi feita pelo templo satânico a quando da decisão do tribunal, uma expressão muito engraçada que eu pensei em vos trazer. Isto foi a declaração oficial, neste caso do templo satânico, onde eles dizem que a interpretação do Estado sobre esta lei, que obriga as mulheres do Missouri para procurarem fazer um aborto, terem que o fazer, portanto, com estas condições de esperar 3 dias, depois fazer o ultrassom, dizem eles que estas obrigações não são dignas das mulheres, e diz que as mulheres não serão mais forçadas a decidir aquilo que querem fazer ou aquilo a que devem escutar com as suas pernas abertas e com uma sonda. Enfim, não vou dizer o resto, mas vocês já perceberam. Portanto, mais gráfico do que isto, impossível, mas totalmente verdade. Portanto, uma mulher que procura o aborto, não tem que estar a passar por estas coisas se realmente a decisão é dela, e ela não tem que ser obrigada por estes estados que são fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, que a gente bem os conhece. Para quem quiser saber mais sobre o templo satânico, eles têm o seu site, portanto, thesatanictemple.com, e este aqui é a sua missão. E como vocês depois podem ler, podem parar a imagem e ler, a ideia é: eles são basicamente humanistas e secularistas, e portanto é um grupo que nós vamos continuar a seguir, porque eles fazem coisas muito giras e que são muito importantes, inclusive no país que é os Estados Unidos da América. Muito bem, com isto feito, então agora vamos fazer um deep dive. Neste caso vamos falar no segmento de opinião sobre aquilo que foi, ou aquilo que é considerado como um túnel de salvação para ateístas que são oprimidos. Muito bem, estou de volta para esta secção de opinião, porque eu queria trazer-vos aqui ao vosso conhecimento um artigo muito interessante que saiu na revista The Atlantic, chamado The Underground Railroad to Save Atheists. Este artigo foi escrito por David Robson e fala principalmente da ação de uma organização chamada Secular Rescue, parte do Center for Inquiry. Já lá vamos.
porque antes, e no artigo, começa muito bem, começa com a história da Lubna Yassin, ela uma iraquiana que, portanto, vivia em Bagdá e que teve que ser exatamente extraída daquele país, levada para a segurança, porque ela estava-se a afirmar como ateísta e isso punha em risco de vida. Inclusive, ela conta a história que em 2006 ela não queria usar o véu, foi apanhada por militantes da Al-Qaeda que lhe disseram ou pões o véu ou a gente mata-te no meio da rua, se for caso disso. E foi neste caso, por causa da ajuda da mãe, que ela se salvou naquela situação. Mais tarde, quando ela entrou na universidade, e vou passar a citar a Lubna, ela diz: Eu não conseguia me calar. Nós sabemos bem o que é que isso significa. Diz ela que comecei a entregar folhetos sobre ateísmo na famosa street, na rua Mutanabi, que é uma rua que fica em Bagdá, onde a inteligência iraquiana se encontra, portanto, onde os intelectuais se costumam reunir, e inclusive ela também começou a promover o seu ateísmo no Facebook. Isso tudo fez com que ela se tornasse um alvo e, como tal, ela teve que ser levada para a Califórnia por este grupo, que é o grupo que se chama Secular Rescue. Este grupo faz parte do Center for Inquiry, portanto, uma organização americana que inclusive tem o apoio da Richard Dawkins Foundation aqui na Europa. Este grupo é um grupo que, portanto, é sem fins lucrativos, tem como missão promover a ciência, a racionalidade, a liberdade de expressão e, principalmente, suportar, então, ateístas que estejam em dificuldades. Secular Rescue, salvando a liberdade, salvando vidas. Dizer que há muito trabalho para fazer. Por exemplo, há pouco tempo um estudo sobre deste grupo International Humanist and Ethical Union, que é baseado no Reino Unido. Eles produziram este relatório, The Freedom of Thought Report, vocês podem encontrar muito facilmente, e este grupo dizia que neste momento há 12 países onde o ateísmo é punido por morte. São esses países: o Afeganistão, o Irão, a Malásia, as Maldivas, a Mauritânia, o Niger, o Catar, a Arábia Saudita, a Somália, o Sudão e os Emirados Árabes Unidos e o Iémen. Dizer que também, por exemplo, o Paquistão ainda é mais restrito que isso, porque blasfémia também pode ser considerado como motivo para pena de morte e ateísmo, neste caso, é uma atitude de blasfémia. De dizer que, além deste trabalho todo que tem que ser feito, depois também tem que se ver onde é que estão os ateístas, e agora há pouco tempo um inquérito, neste caso da Wynne Gallup, que fizeram, portanto, neste caso, a nível mundial, uma sondagem e encontraram que, por exemplo, em países tão suspeitos para os direitos estatistas, como é, por exemplo, a Arábia Saudita, 19% das pessoas que responderam. Portanto, neste caso, é uma resposta confidencial, secreta, portanto as pessoas aí sentem-se mais à vontade para expressar as suas reais convicções. E na Arábia Saudita 19% de pessoas diziam que não eram religiosas, quando 5% se identificaram como ateístas, mesmo puros e duros, o que faz com que estas pessoas estejam todas em risco, uma vez que, se descobertas, a Arábia Saudita não é dos países que é mais tolerantes nesse aspecto. Aliás, não muito longe, a gente tem falado isso, o Egito, por exemplo, então a regredir ainda mais a questões de direitos, portanto, de liberdade de pensamento e de liberdade de expressão. E isto é muito interessante quando, por exemplo, há pouco tempo também foi muito interessante que há, neste caso já, provas que quando o The God Delusion de Richard Dawkins foi traduzido para arábico, houve 10 milhões de downloads, e de dizer que desses 10 milhões, portanto isto pode ser visto online, 10 milhões, 3 milhões foram exatamente na Arábia Saudita. Portanto, imaginem todos estes ateístas que podem ter, inclusive, receio pela sua vida. Mas não é preciso ir à Arábia Saudita, há países onde acontece o mesmo, por exemplo, e a gente tem visto algumas dessas imagens horríveis de free thinkers, de céticos, de humanistas, de ateístas que têm sido mortos, às vezes à catanada, em países, por exemplo, neste caso da Ásia. E exatamente por causa disso, eu vou-vos mostrar aqui um vídeo desta organização e o trabalho que eles fazem. Over the past 3 years, a human rights crisis has been spiraling out of control in Bangladesh. A shocking rise in Islamist terrorism has claimed the lives of citizens of all backgrounds in the country: Christians, Hindus, Muslims, and atheists, writers and publishers, university professors, students,
LGBT activists, and most recently, even the wife of a police investigator. But secularist activists, writers, and publishers have been a prime target of the particularly horrific level of violence. You may know some of their names: Ahmed Haider, Avijit Roy, Washiqur Rahman, Niloy Neal, Ananta Bijoy Das, and Faisal Deepan. They were brutally murdered by machete-wielding terrorists for expressing their support for secularism, or their criticism of fundamentalist religion, or else for simply supporting the rights of others to do so. I'm Michael Dodura. As director of the Center for Inquiry's Office of Public Policy, I lobby on Capitol Hill and represent the organization at the United Nations, working to advance our mission at the national and international levels of government. In 2015, the Center for Inquiry initiated a program aimed at helping individuals who are at risk of violent attack based on exercising their right to freedom of expression, enabling us to help them to relocate to safety. Originally launched as the Free Thought Emergency Fund, and now relaunched as Secular Rescue, this program has been extraordinarily successful. With strong public support, we've been able to relocate more than a dozen activists, writers, and publishers, and in some cases their entire families, to safe haven countries. They are alive today and continuing their work because of this program. Yet, for every public success story, dozens remain threatened in Bangladesh, forced to quit their jobs and their public activity. They are living in hiding, living in fear, waiting for the madness to end until a solution can be found. That's where you come in. You can help CFI to assist individuals at risk of violent attack or government crackdown in Bangladesh and elsewhere by supporting Secular Rescue. Visit centerforinquiry.net/Secular Rescue right now and help us to protect freedom of expression and continue to save the lives of those in danger. Muito bem, portanto, esta é mais uma maneira de ajudar, neste caso, através da Secular Rescue, a salvar a liberdade, a salvar vidas. Eu já contribuí, espero que isto também vos tenha motivado para fazer o mesmo. Muito bem, e vamos, claro, desejar a maior felicidade para este trabalho que é tão importante de salvar ateístas em situações mesmo literalmente de vida ou de morte. Com isto, vamos então para as nossas despedidas. Muito bem, cá estou eu então para me despedir de vocês, com a expressão que eu gosto de utilizar, mas antes disso dizer que podem divulgar este videocast através das redes sociais. Nós estamos na página do Facebook do Portal Ateu, portanto, Facebook Portal Ateu, e também, claro, no YouTube, no canal Ateísmo em PT. Portanto, se quiserem dar uma ajuda, promovam, façam like, divulguem entre a comunidade ateísta em Portugal. Dizer que nós voltamos para a semana. Continuar também a agradecer a contribuição do André C, que tem trazido coisas tão boas, e também vocês podem entrar em contacto, deixem uma mensagem, deixem uma sugestão, um comentário, nós estamos cá exatamente também para isso. Muito bem, então até para a semana. Carpe diem, esta é a nossa vida e termina a cada momento que passa.